continuação da leitura da Palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Estarei lendo o capítulo 3 a partir do versículo 22, que diz assim: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu fiz uma pausa para reler novamente 2 versículos que falam sobre a palavra aio. A-I-O. Não é alho, é aio mesmo. Versículo 24 do capítulo 3 diz assim: De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A palavra aio, no dicionário da Bíblia, diz o seguinte, que era um escravo ou pessoa de confiança que cuidava de um menino grego ou romano, educando-o ou disciplinando-o até que ele fosse maior de idade. Então, a palavra aio aqui significa de que depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, já não temos mais. Agora, quem nos dirige, quem nos guia, quem nos ensina, quem nos instrui é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a lei nos serviu de aio, veio antes de Cristo para nos conduzir, para nos ensinar, para corrigir, para punir o pecado, era através da lei. Mas quando Jesus Cristo veio, não precisamos mais de aio, porque Jesus Cristo, ele veio nos conduzir à verdade. Então eu queria dar essa pequena explicação, porque às vezes a gente ouve uma palavra, eu sei que muitos conhecem e sabem o que quer dizer a palavra aio, mas também muitos não conhecem. Então está aqui a explicação desta palavra aio. Mas depois que a fé veio, depois que Jesus Cristo veio, já não estamos debaixo de aio. Quem nos conduz a Deus já não é mais a lei, e sim Jesus Cristo. Capítulo 4 da carta aos Gálatas. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai.
Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, através de Jesus Cristo, nós fomos adotados como filhos de Deus. Bem verdade que aqueles que creem, quem não crer que Jesus Cristo é o Salvador e o Filho de Deus, também não recebe a adoção de filho. Então, continuando, o versículo 6 do capítulo 4 da carta aos Gálatas. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e vos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Eu vou parar aqui no versículo 20 do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu li a respeito da circuncisão, que Pedro era da circuncisão. E Paulo, ele estava então ensinando que muitos queriam exigir que os gentios também circuncidassem. Então, a circuncisão, ela é a cerimônia religiosa em que é cortada a pele chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Os meninos israelitas eram circuncidados no 8º dia após o seu nascimento. A circuncisão era sinal da aliança que Deus fez com o povo de Israel. O termo às vezes é usado para designar os israelitas. Outras vezes significa a circuncisão espiritual, que resulta numa nova natureza, a qual é livre do poder das paixões carnais e obediente a Deus. Deus te abençoe, espero que você tenha entendido.